Neste exato segundo, enquanto a gente começa essa nossa conversa, tem um navio cargueiro gigantesco cruzando o Oceano Atlântico. Uhum. E, olha, ele está carregado com tipo uns 50 milhões de dólares em componentes eletrônicos ali. E aqui está o detalhe que me fez, assim, parar de ler as nossas fontes de hoje e só olhar para a parede. Conta. Esse navio, ele simplesmente alterou a rota dele. Ele mudou o porto de destino e já ajustou toda a malha logística de caminhões que estava esperando por ele lá em terra. E, cara, absolutamente nenhum ser humano tomou essa decisão. Ninguém, né? Ninguém. Ninguém clicou num botão de aprovar. Ninguém assinou um papel. Bom, bem-vindos ao que a gente pode chamar de era dos agentes autônomos de inteligência artificial. Pois é, e é um cenário que, sei lá, uns 2 ou 3 anos soaria puramente como ficção científica, sabe? Totalmente. Mas assim, olhando para os dados da indústria de tecnologia que a gente está analisando agora, né, em 2026, essa já é a realidade operacional de muita gente. E o que é fascinante aqui é que o motivo dessa mudança não é só pela beleza da inovação ou algo do tipo, é pelo dinheiro puro e simples. Claro, sempre, Ana. Exato. Tem um relatório do Gartner que embasa boa parte desse nosso mergulho profundo de hoje, e eles apontam que 80% das empresas da Fortune 500 já colocaram esses sistemas para rodar nas operações logísticas delas. E o impacto direto disso? Qual foi? Uma redução, assim, quase inacreditável de 60% nos custos operacionais. Nossa, 60%. Tipo, 60% de corte não é só uma otimizaçãozinha, sabe? Isso é uma revolução completa do modelo de negócio dessas empresas. Virar o jogo completamente. Justamente para entender como que isso é possível que a gente está fazendo essa análise hoje. Para quem está nos acompanhando, a nossa missão aqui é desvendar como a inteligência artificial deixou de ser aquele oráculo passivo, né? Aquele chatbot tradicional. Isso, aquele chatbot onde alguém ia lá, digitava uma pergunta e recebia um textinho de volta e de repente passou a ser um gerente independente. Tipo um sistema que planeja, que executa, que corrige os próprios erros e fica lá operando 24 horas por dia. 7 dias por semana. Mas assim, antes da gente entrar nos exemplos mais absurdos do mundo físico, tipo essa logística portuária toda, eu preciso entender o motor da coisa. Porque, olha, a tecnologia de IA generativa já estava aí. O que mudou na arquitetura dessas máquinas para elas, do nada, assumirem um volante de operações bilionárias? O famoso chain of thought, sabe? Tá. E o que seria isso na prática? Então, para entender a diferença, a gente tem que lembrar de como os modelos antigos funcionavam. Eles eram muito baseados em probabilidade direta. Se você jogasse um problema logístico super complexo para eles... Eles tentavam adivinhar tudo de uma vez. Exatamente. O modelo tentava dar um salto direto do problema para a solução. Ele jogava a resposta mais provável na tela de uma vez só, e o resultado disso? Ele alucinava, errava a conta básica. E, lógico, ninguém em sã consciência ia entregar a gestão de uma frota real de caminhões para uma máquina que tenta, tipo, adivinhar a rota, né? Ok, vamos entender isso por partes, então. Quer dizer que a máquina aprendeu a frear esse impulso de querer dar a resposta imediatamente? Isso. A cadeia de pensamento basicamente obriga os modelos de hoje, tipo as versões mais novas do Claude, do Llama, a pegar essas tarefas gigantes e quebrar em subpassos lógicos. É como se a IA escrevesse um rascunho invisível para ela mesma, sabe? Ah, entendi. Ela pensa, olha, passo 1, eu preciso verificar o estoque. Passo 2, tenho que checar a previsão do tempo na rota. Passo 3, calcular o combustível. E aí entra a parte mais impressionante que as fontes destacam, que é o uso de ferramentas. Ferramentas externas, você diz? Exato. Durante esses passos, a IA tem autonomia para abrir a internet, rodar uma calculadora, consultar um banco de dados jurídico ou, sei lá, plugar direto na API de um porto. Se no meio do raciocínio ela vê que a rota inicial tem uma tempestade vindo, ela não trava. Ela se ajusta sozinha. Isso. Ela usa outra ferramenta, busca uma rota aérea alternativa e vai raciocinando etapa por etapa. Veio na cabeça para tentar visualizar isso foi a diferença entre as gerações de automação, sabe? A automação corporativa antiga era tipo um trem de carga imenso.
superpotente, transportar muito peso, mas ele só anda onde os humanos foram lá e colocaram os trilhos. Exato, não tem flexibilidade nenhuma. Pois é, e se cai uma árvore no meio do trilho, acabou. O trem para, toca um alarme e um ser humano tem que ir lá fisicamente ou no sistema tirar a árvore do caminho. Já esses novos agentes autônomos, eles operam mais como um veículo off-road, sabe? Aquele Jeep explorador. Perfeita analogia. Ele tem um destino. Se ele vê uma árvore caída, que no caso corporativo seria, sei lá, um fornecedor que faliu do nada ou uma tempestade fechando um aeroporto, ele não para e fica apitando. Ele lê o terreno com os sensores dele, recalcula o caminho pelo meio do mato ali mesmo, desvia do problema e chega no destino. A grande economia de custos está justamente em não precisar ficar construindo e consertando o trilho o tempo todo, não é? É isso mesmo. E essa analogia do Jeep ilustra muito bem o que o pessoal de engenharia de software chama de loop de agente. E esse loop é, de fato, o coração dessa redução drástica de custos que a gente viu. Como funciona esse loop na prática? É um ciclo infinito com 4 etapas, tá? Percepção, planejamento, execução e reflexão. Certo. O agente, ele percebe o ambiente lendo um monte de e-mails, dados de sensores físicos, APIs. Aí ele planeja o que vai fazer. Depois ele executa enviando os comandos para os sistemas. E aí vem o pulo do gato. Ele reflete. Reflete. Como assim? Ele avalia se deu certo. Exatamente. Ele vai lá e confere o resultado da própria ação. Se não deu certo, ele simplesmente tenta de novo, usando uma abordagem diferente, sem nenhum programador humano precisar ir lá reescrever código. Imagina só o custo financeiro de ter equipes inteiras de analistas de prontidão na madrugada só para monitorar se a árvore caiu no trilho. E de repente você não precisa mais disso. Mas peraí, tem um ponto que me chamou a atenção. Rodar um modelo de inteligência artificial de ponta o tempo todo, lendo dado, calculando rota, rodando essa reflexão. Cara, o poder computacional para isso não deveria custar uma fortuna. Como é que os relatórios do Gartner falam em queda de 60% se a conta do servidor na nuvem deveria estar explodindo? Então, essa é a grande virada de chave do mercado agora em 2026. O custo computacional, ele simplesmente desabou. Desabou de verdade? Desabou. Hoje, esses ciclos operacionais que a gente está descrevendo, eles rodam em grandes provedores de nuvem, custando meros centavos por cada ciclo de raciocínio. A eficiência dos chips novos e a compactação que fizeram nesses modelos permitiu que uma decisão logística super complexa. Daquelas que uma equipe humana levaria dias para fechar. Exato, que levaria horas ou dias, agora é processada por uma IA por uma fração minúscula de dólar. E tem um detalhe crucial aí. O uptime, o tempo de atividade desse sistema, é de 99,99%. Nunca cai. Nunca. O agente não tira férias, não cobra adicional noturno e, principalmente, não comete aquele rinho de digitação porque estava cansado na terceira hora seguida de um turno da madrugada, sabe? Então, quando você substitui o tempo e o salário de um departamento humano inteiro por um ciclo de centavos na nuvem, o custo não é que ele cai, ele despenca mesmo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Porque o digital é barato, ok, entendi essa parte, mas vamos levar essa inteligência toda para onde a realidade pesa, sabe? Para o mundo físico, para a cadeia de suprimentos, o famoso supply chain. É aí que a mágica acontece. Lendo as fontes, teve um caso da operação da Siemens, lá na Europa, que me deixou de queixo caído. O material fala que a IA deles não está só avisando que vai faltar uma peça na fábrica. Ela está renegociando contratos com os fornecedores usando chatbots jurídicos autônomos. Isso é bem louco. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que a inteligência artificial, sozinha, detecta que um navio vai atrasar lá na China, acha um plano B e ainda por cima assina um documento com peso legal sem um único advogado no meio do circuito? Como que isso não é um desastre jurídico esperando para acontecer? No primeiro momento parece meio assustador mesmo. Mas se a gente desmontar o mecanismo, fica bem claro como a segurança e a economia funcionam. A IA não faz o que bem entende solta pelo mundo, né? Ela tem parâmetros de risco muito bem definidos, que a indústria chama de guarda-reios, as grades de proteção. Tá. E como o agente da Siemens
opera dentro dessas grades? Então, quando a gente detecta lá pela leitura de notícias ou dados de porto que uma greve vai atrasar um lote de microchips, por exemplo, o módulo de planejamento dele entra em ação. Ele sabe que se a fábrica parar, o prejuízo vai ser de milhões por dia. Certo. Aí ele vasculha a base de dados em busca de um fornecedor substituto que já seja pré-aprovado pela empresa e que tenha a peça em estoque. Ok, ele achou a peça. Mas e a parte burocrática, o contrato em si? É nessa hora que ele chama o chatbot jurídico, que é um subagente focado só em contrato e compliance. Esse agente analisa o acordo original com o chinês, calcula se a multa por cancelar aquele pedido é menor do que o prejuízo da fábrica parada. Nossa, ele faz a matemática da quebra de contrato na hora. Faz na hora. E se a conta fechar, a IA já propõe os termos para esse fornecedor novo, sei lá, na Índia, negocia prazo e fecha a compra. Tudo isso via comunicação máquina com máquina, ou até mandando e-mail gerado na hora para um humano da outra empresa. E tudo dentro das grades de proteção. Isso. E olha, a economia colossal não está só em evitar que falte peça. Está em eliminar semanas de burocracia, de papel indo do setor logístico para o financeiro e do financeiro para o jurídico. A IA resolve uma crise internacional inteira em 15 minutos, gastando centavos de servidor. Cara, isso nos leva a outro conceito que eu vi espalhado por quase todos os relatórios da nossa pauta, que é a tal da memória persistente. Esse conceito muda tudo. E foi isso que me fez entender como o sistema vira de fato um gerente. Porque uma